Olá para você que acompanha os nossos conteúdos. Eu sou Gabriel Schaefer e esta é mais uma edição do Talking DI. Hoje recebendo no nosso estúdio o vereador Fernando Cordeiro, que também é pré-candidato à reeleição em Chapecó, para falar um pouco mais sobre a pré-candidatura, além de outros assuntos do contexto político de Chapecó e também da região. Então assista esse vídeo até o final, segue o Diário do Iguaçu nas redes sociais e confira. Lembrando que as mesmas perguntas são feitas para os pré-candidatos e também futuros candidatos que concedem entrevista ao Diário do Iguaçu em um tempo máximo de 15 minutos. Vereador Fernando, em primeiro lugar, muito obrigado por essa entrevista e seja bem-vindo ao Diário do Iguaçu. Boa tarde a toda a equipe aqui do Diário do Iguaçu. É uma satisfação poder estar aqui com vocês, trazer informações do nosso trabalho, do nosso mandato, né? E a transparência, desde a nossa primeira candidatura, sempre foi o ponto que nós consideramos como um ponto forte, porque isso aproxima, né, o parlamentar, aproxima o pré-candidato, aproxima o vereador durante os 4 anos também, né, dos problemas e também da população. Então, defendo que em todas as oportunidades que tivermos, né, de trazer transparência do trabalho, a gente tem que abraçar para poder trazer mais conhecimento à nossa população. Vereador, para iniciarmos este bate-papo, antes de falarmos, né, sobre o porquê tu colocou o nome novamente à disposição como pré-candidato, né, para concorrer nas eleições municipais, como pré-candidato a vereador, gostaria que tu falasse um pouco para a nossa audiência, um pouco mais da sua trajetória, tanto na vida pública quanto também na política. Certo. Eu sou, então, o Fernando Cordeiro, né, casado com a Cris, pai do Guilherme e da Maria Fernanda, e chapecoense. Nasci aqui em Chapecó, no antigo Hospital Santo Antônio, né, aqui em Chapecó, e é uma grande alegria para mim ser um representante da nossa terra, e sou formado pela Chapecó em Direito, advogo já há quase 10 anos aqui em Chapecó, e estamos numa primeira caminhada, né, concorri a primeira vez nas eleições de 2020, e agora estamos com o nome à disposição do partido, né, como pré-candidato a vereador. E a minha trajetória, ela iniciou dentro da Chapecó, com a política, né. Sempre gostei, sempre me envolvi, mas ela iniciou lá no ano de 2010, onde nós, enquanto estudantes, né, da Chapecó naquele momento, montamos uma chapa ao DCE daquela instituição, porque historicamente o DCE da Chapecó sempre foi ligado aos partidos de esquerda aqui de Chapecó, o PT, o PCdoB, e naquele momento nós montamos uma chapa de direita. Na época nossa chapa era DCE Verdade, né? E a partir daí nós tivemos o apoio da grande maioria dos estudantes daquela época, e depois fomos reeleitos com quase 85% dos votos naquele momento também, porque aproximamos e trouxemos realmente, de fato, as situações que precisavam ser resolvidas, né? Naquela época pautamos muito, e tenho alegria de lembrar disso, porque conseguimos resolver situações do passe urbano naquela época para os estudantes, também do Xerox, que era uma das grandes discussões, e fruto dali, cada vez mais me aproximei da política, e muito também pautado no que foi a candidatura, né, e o andamento, né, da vida também do nosso presidente Bolsonaro. Coloquei o nome à disposição em 2020, pela primeira vez, né, não tinha concorrido a nenhum outro cargo eletivo público, e pelo apoio da população, né, e graças a Deus também, tivemos êxito já nessa primeira oportunidade. E agora, por que decidiu o vereador colocar novamente o nome à disposição do seu partido, agora o PL, para concorrer novamente nas eleições de 2024? Colocamos o nome à disposição porque eu acredito que ainda é possível fazer um trabalho, né? Já adianto aqui também, tenho por princípio, né, a transparência, como eu disse, que nós podemos continuar buscando recursos, né? Defendo que o parlamentar, quando eleito, ele pode sim ajudar o prefeito municipal a buscar recursos com os deputados parceiros, né? Os deputados, tanto os estaduais quanto os federais, têm um recurso de emendas anual, que é utilizado para os municípios catarinenses, e cabe a nós, como representantes da população, cobrá-los, né, e trabalhar junto
para que esses recursos venham para Chapecó. E nesses 4 anos, graças a Deus, fruto de parceria com a deputada Carol Detoni, também com o deputado Germe Otto, conseguimos já para Chapecó em torno de 10 milhões e meio de recursos para a saúde, para a educação, para o hospital regional, para a pavimentação. E eu acredito que sim, é possível fazer mais, né? Aprovamos também já nessa caminhada 19 projetos de leis que já estão aprovados e sancionados, alguns deles voltados à saúde, outros à educação, outros aos princípios que nós acreditamos de direita, cristãos, na defesa da família tradicional, na defesa do futuro das nossas crianças. E temos um posicionamento firme no sentido do que nós acreditamos, né? Do viés de direita, né? Do que nós acreditamos que é uma sociedade saudável, que é uma oportunidade do poder público não atrapalhar quem quer empreender, facilitar para quem quer gerar empregos, né? O poder público não pode ficar criando mecanismos, barreiras para dificultar que as pessoas possam trabalhar, possam gerar empregos e principalmente voltado à questão também da defesa das nossas crianças, do futuro, da inocência, porque acreditamos que sim, as crianças têm que se preocupar em ter um ambiente de estudo, um ambiente de cuidado, de zelo, tendo uma escola de qualidade, alimentos de qualidade, brinquedos, a sua infância resguardada e que questões voltadas à parte de sexualização não sejam discutidas em ambiente escolar, mas essa é uma responsabilidade exclusiva dos pais dentro de casa, né, e não fora de casa. Então, a gente tem uma linha muito firme nesse sentido, projetos aprovados também nesse sentido. Enfrentamos algumas situações também de denúncias aqui em Chapecó, por parte de professores, por parte de pais que nos procuraram, relatando situações em escolas aqui no município, e em todas elas nós não fugimos da nossa responsabilidade de ir atrás, de averiguar, de verificar essa questão. Então eu acredito que sim, é possível nós estarmos com o nosso nome à disposição, porque passamos inclusive também nesses 4 anos pela presidência da Câmara. É uma raridade, eu diria inclusive, que um vereador de primeira legislatura, de um partido onde só existia um vereador, que era o PSC, né, onde eu estava, e também da minha idade, assumir a presidência da Câmara de uma cidade do tamanho de Chapecó, é uma responsabilidade, mas também uma satisfação, e todas as questões que nós nos envolvemos de mãos limpas, sem se preocupar, né, ou se envolver em qualquer situação que pudesse desabonar o nosso nome ou a confiança da população conosco. E também essa questão da presidência da Câmara nos trouxe uma grande visão de trabalho e uma responsabilidade, porque descobri não tem muitos dias que nós somos o segundo presidente mais jovem da história de Chapecó. Vereador, tu falou, né, na questão dos princípios e ideais na vida pública e também na política. Gostaria que tu falasse um pouco mais, né, das suas bandeiras e defesas, e também contasse um pouco pra gente, na sua opinião, qual que é o papel, né, do vereador aí no município. O papel do vereador no município, primeiro das coisas, é fiscalizar e legislar. Temos 19 leis aprovadas, mas eu defendo também que o papel do vereador é sim ajudar o prefeito na busca de recursos. Comecei lá em 2021, visitar escolas, visitar unidades de saúde, e o vereador, se não buscar recursos e não ajudar, qual é a função que ele tem nessas questões? Identificar os problemas, fazer moções, fazer requerimentos, fazer indicações, mas tudo isso cai no caixa central da prefeitura, fazendo com que o prefeito tenha que tomar essa decisão de executar essas melhorias ou não. A partir do momento que nós começamos a identificar esses problemas e buscar também esses recursos, hoje nós estamos comemorando já nesses 4 anos 4 unidades de saúde pintadas, tanto por dentro quanto por fora, reformadas, de 4 bairros aqui de Chapecó: Seminário, Vila Real, Bela Vista e Cristo Rei. Também 2 novas unidades de saúde, fruto de emenda parlamentar, parceria junto com o deputado Germe Otto, do bairro Paraíso e também da Água Amarela, que vai atender aquelas 2 grandes regiões. Então, eu defendo e continuo pautando isso como uma das principais bandeiras nossas. Os problemas existem, nós não podemos apenas indicá-los, mas nós temos que ajudar a buscar a solução para que se resolva, né? E a nossa bandeira vai ser sempre a bandeira da defesa do que nós acreditamos enquanto princípios cristãos, da defesa da família, né? Da defesa das crianças, da defesa da livre iniciativa, da liberdade de imprensa,
da liberdade da pessoa poder se manifestar, porque vivemos um momento no Brasil hoje também de determinadas restrições, e sim defendo que cada cidadão tenha o seu direito de se manifestar e que, se caso houver excessos, existe a forma correta de se discutir isso juridicamente e não da forma como nós estamos vendo hoje no Brasil. Vereador, para fecharmos essa conversa aí até 5 minutos, segunda eleição, tu participa, né, como bem falava, né, nessa conversa, gostaria que tu falasse o que mudou então do Fernando Cordeiro, candidato em 2020, né, pelo PSC, para o Fernando Cordeiro de agora, pré-candidato nas eleições de 2024. Ótima pergunta. Então, o Fernando, do lado de 2021, nos seus primeiros dias como vereador, né, não tinha tanta experiência em determinadas questões, né, em como resolver determinadas coisas. E hoje eu diria que, graças a Deus, nós temos abertura e portas abertas nos setores tanto da prefeitura quanto do estado, né? Por quê? Porque a gente ouve da mesma forma que nós temos um posicionamento firme e que as pessoas sabem o que a gente pensa, mas de forma alguma a gente também desrespeita. Pelo contrário, respeitamos quem pensa diferente de nós, mas defendo que a gente tem que sim ter um posicionamento. E essa experiência nos trouxe nessa caminhada, como eu falei, 19 projetos de leis aprovados, né? Mais de 10 milhões de recursos. Graças a Deus conseguimos, para algumas comunidades no interior, um avanço significativo na questão de água. Água é um direito da população e nós temos que batalhar para isso. Cito aqui, por exemplo, a comunidade lá da Barra do Rio dos Índios. Quando nos procuraram lá no mês de novembro de 2021, aquela população nos enviava vídeos, pois tomava a água do riacho que tem lá. E hoje, depois desses 4 anos sendo finalizados, né, 3 anos depois, nós temos hoje mais de 6 quilômetros de rede já passados lá, de todas as entradas e saídas lá daquela comunidade, com água canalizada, que agora tem a possibilidade daquelas pessoas que antes lavavam suas roupas, tomavam água, né, as crianças muitas vezes doentes porque não tinham água de qualidade. E agora, graças a Deus, né, fruto desse trabalho que iniciou aproximadamente com umas 20 famílias, hoje nós podemos dizer que já passam de 100 famílias beneficiadas. Assim foi na Barra do Rio dos Índios, assim foi na Estância das Águas, lá no distrito de Marechal Bormann, também lá na Baixada do Bom Retiro, e nós nos envolvemos muito com essa questão da água. Também na época da presidência da Câmara, fizemos uma audiência com a Casan e a comunidade lá do loteamento Zanrusso, onde foi possível passar uma nova adutora de água para resolver os problemas também daquela comunidade. E eu diria que hoje, o que mais me alegra, o que mais nos dá a condição de ser um pré-candidato hoje e um candidato, né, nos próximos dias, é porque nós estivemos presentes. Nós não fugimos da responsabilidade de estar próximo das comunidades, de visitar, de ajudar a resolver problema. Foi possível resolver tudo? Não, não foi possível resolver tudo. Mas nunca deixar as pessoas sem resposta, buscar uma alternativa, buscar uma solução. E graças a Deus hoje eu posso dizer que muitas pessoas foram beneficiadas de forma legal, principalmente como citei essa questão da água, fruto do nosso trabalho. Então, terminar essa legislatura, terminar esses 4 anos, sabendo que conseguimos 10 milhões de recursos, 19 leis aprovadas, de forma transparente, né, de forma com que a população sabe do que nós estamos atuando. E principalmente a população reconhecendo que estivemos presentes nas comunidades, é um motivo de alegria e de satisfação para mim. E para um vereador de primeiro mandato, acredito que é um trabalho que é diferenciado, né, que também fez a diferença nessa caminhada. E como disse, me sinto muito feliz de terminar esses 4 anos de mãos limpas, terminar esses 4 anos sem se envolver em qualquer situação que desabonasse o nosso nome, nosso trabalho e o eleitor chapecoense. Então fico muito feliz de finalizar esses 4 anos aí com muito trabalho prestado e temos muita vontade, disposição para continuar que esse trabalho siga à frente. Vereador, mais uma vez, muito obrigado por essa entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, né, agradeço mais uma vez Jardim do Iguaçu por disponibilizar esse importante espaço de comunicação, esse grande canal de comunicação aqui da nossa região, que sempre nos disponibilizou portas abertas para trazer as pautas da comunidade chapecoense, a qual a gente agradece nesse momento.
Mais uma vez, muito obrigado. Este foi o vereador de Chapecó, Fernando Cordeiro, pré-candidato à reeleição, que falou um pouco sobre a pré-candidatura, além de outros assuntos da política local. Em breve voltaremos com mais convidados especiais para você e para ficar por dentro de tudo o que acontece em Chapecó e região, acesse idiregional.com.br. Grande abraço!